Já falamos sobre nos revestirmos da armadura de Deus. E Deus quer falar conosco nessa noite, bem rápido, mas não menos importante, sobre os fundamentos do intercessor. Diga comigo, os fundamentos do intercessor. Diz assim a palavra do nosso Deus: e acabadas pois essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos desta terra, seguindo abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus e dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei minhas vestes e meu manto, arranquei o cabelo da minha barba e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativeiros, do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso, envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Ouve sua face em nome de Jesus. Pai querido e eterno Deus, nós te louvamos e glorificamos o teu nome em tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, pela tua multiforme graça, pelas várias maneiras de falar conosco, pela forma que o Senhor tem nos abençoado nesse congresso. Senhor, nós somos gratos a ti, Pai. O Senhor tem nos surpreendido nesses dias de uma forma tremenda e sobrenatural, Senhor. Mas eu te peço mais uma vez, ao começar por mim, vem quebrar corações aqui nesta noite, vem falar a vida de uma maneira tremenda, para que possamos sair deste lugar diferente da forma que entramos. Assim nós te oramos, te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, e aquele que crê diga amém. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Meu irmão, eu peço nesse momento, e se você não for pegar o seu celular para ouvir a palavra do Senhor, não entre em nenhuma rede social, não veja outra coisa, bota o celular aí no silencioso, bota para vibrar, porque Deus quer falar contigo nesse momento, amém? Nós estamos vendo Deus agindo na vida de um homem chamado Esdras. Esdras era escriba, versado na lei de Moisés. Mas antes de entrarmos aqui na questão do que Esdras faz, do que Esdras está fazendo no capítulo 9, nós vamos precisar entender o contexto histórico, senão não tem como compreender o que Esdras veio fazer aqui em Jerusalém. Mas eu peço a sua atenção, toda a sua atenção, para aquilo que Deus vai estar falando. Se voltarmos, como disse nosso irmão Romir, num salto temporal, voltando um pouco, você já ouviu falar de Reino Unido? Quando já ouviram falar aqui de Reino Unido? Faz assim, de reino dividido. Davi, ele teve a graça de conseguir unir todas as tribos. Reino Unido é o reino que se levanta sobre o reino, sobre a liderança de Davi. E esse Reino Unido, ele vai até o final da morte, ou seja, até a morte de Salomão. Depois da morte de Salomão, o reino, ele se divide. Existia ali o reino do norte, 10 tribos no reino do norte, 12 tribos agora no reino do sul. O reino do norte durou mais ou menos aí 2 séculos, mas foram sujeitos à política da Síria. E com o tempo, 28 mil israelitas foram deportados pelo Império Persa. E aí a capital ali do Reino do Norte, que era Samaria, colonos que foram trazidos de outros lugares, agora estavam habitando a capital de Samaria. Os israelitas que permaneceram ali naquela capital, começaram então a se juntar ali com os estrangeiros, e surgem os chamados samaritanos, um povo que era considerado mestiço.
justamente devido a essa mistura dos estrangeiros e daqueles que permanecem ali em Samaria. Do outro lado estava o reino do sul, o reino do sul era justamente formado por tribo de Judá e a tribo então de Benjamim. Existia um último rei, um rei chamado Zedequias, do reino do sul, um rei fantoche, um rei que estava ali só por estar, mais nada. Esse rei ele é levado preso, tem os olhos vazados, e ele é levado preso pelos babilônios. Interessante, irmãos, que nesse período se levanta o ministério também de Jeremias. Jeremias ele fica em Jerusalém. Jeremias durante 40 anos profetiza em Jerusalém. Jeremias ele observa o fim do reino davídico. Jeremias observa tudo, o templo sendo roubado, o templo sendo saqueado, os adultérios, tudo que aconteceu no templo. Ele vai escrever isso ali em Lamentações de Jeremias. E alguns vão falar que Jeremias era o profeta chorão. Mas quem não chora vendo a obra de Deus sendo feita de qualquer maneira? Quem não chora? Qual homem e mulher de Deus que leva as coisas de Deus a sério, que quando vendo a obra de Deus feita de qualquer maneira, não fica com o coração entristecido? Quem não passa por isso, irmãos? Jeremias então é conhecido como profeta chorão. A Jeremias ele tem uma visão. Lá em Jeremias capítulo 24, versículo 1 ali o versículo 10, de 2 cestos de figos. Um dos cestos eram bons, dava para comer, o outro era tão ruim, podre, que nem servia para comer. E Deus então traz a revelação para Jeremias, que aquilo ali era o povo que seria levado ao cativeiro babilônico. O povo que seria levado para o cativeiro babilônico simbolizava o cesto de figo bom. E o povo que ficou em Jerusalém era o cesto de fígado podre, ruim, tão ruim, que não servia para comer, mas servia de esterco para a terra. É interessante, a visão de Deus é totalmente diferente da visão do homem. Porque quando nós olhamos alguém sendo levado preso para cativeiro, alguém sendo tirado da sua pátria, alguém sendo tirado do teu lar, nós já damos ele como condenado. Mas para Deus era justamente diferente. Condenados eram os que ficaram em Jerusalém. Condenados foram os que não foram levados para o cativeiro babilônico. Porque quem estava indo para o cativeiro babilônico, Deus tinha promessas sobre a vida desse povo. E o povo que ficou em Jerusalém foi a pior parte do povo. Jogaram o profeta na lama, no cálice, tentaram matar o profeta, porque o profeta estava falando a palavra de Deus, que o cativeiro duraria 70 anos, irmãos. Mas algumas vezes nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Algumas vezes não queremos ouvir o que vem da parte de Deus. Porque bom para nós é aquilo que agrada os nossos ouvidos. Bom para nós é aquilo, irmãos, que vem nos levantar, nos jogar para cima. Agora vocês imaginam o homem de Deus falando no meio da cidade que aquele cativeiro duraria 70 anos. E o povo que ficou era o povo que ninguém mais ouviria falar dele. Mas o povo que foi levado para o cativeiro babilônico, Jeremias escreve cartas para o povo, para que o povo não venha ficar oprimido, mas que ele venha constituir casas, que venha constituir famílias, porque os pensamentos de Deus para aquele povo eram pensamentos de paz, pensamentos bons e não pensamentos ruins. É uma antítese, irmãos. Como alguém que é levado para outra pátria pode prosperar. Como alguém que está passando por guerras, dificuldades, pode prosperar. E alguém que permanece vai acabar de uma hora para outra. Tem gente aqui passando luta. Tem gente aqui passando por aflição e por dificuldades. Alguns vão olhar e vão falar que o irmão está errado, que o irmão está em pecado, que tem um demônio na vida dele. Mas olha, tem lutas na nossa vida que não se levantam para a nossa morte. Tem lutas na nossa vida que não se levanta para o nosso fim, pelo contrário, é Deus trabalhando em nós, é Deus cuidando do seu povo, é Deus mostrando, é Deus lapidando, é Deus moldando. Fala para o irmão que está do seu lado, mas fala com convicção. Meu irmão, fala para ele, essa luta que você está passando não é para te matar, Deus está no controle da tua vida. Glória, Deus está no controle. Aleluia. E foram levados para o cativeiro babilônico. E se levanta um rei depois chamado Ciro. Ciro se levanta, ungido, não é isso?
E ele permite, ele muda a política, e ele permite depois de 70 anos que o povo volte de novo para a sua terra natal. Justamente como Jeremias profetizou, foram 70 anos. Daniel vai pegar os rolos do profeta Jeremias para entender. Daniel lendo os livros do profeta Jeremias, porque profeta aponta para profeta e não tem confusão quando Deus está no negócio. Daniel ora e Daniel pede resposta a Deus e entende que aquele cativeiro duraria justamente 70 anos. Interessante é que Deus deixou o profeta em Jerusalém. Ele deixou o profeta no palácio, Daniel, e deixou o profeta junto aos trabalhadores perto do rio Quebar, Ezequiel, não é isso? Profeta, Deus não deixa o seu povo sem palavras. Para onde você for, independente do que aconteça, Deus vai levantar alguém para falar no seu coração. Deus vai levantar a palavra profética, seja de onde for, para falar a minha e para falar a sua vida também. Eu vejo profeta em todos os lugares. E agora os primeiros a serem levados, os primeiros a serem deportados do Reino do Sul foi Daniel. Daniel e seus amigos foram nisso também. Foram deportados. E acontece ali a história linda de Daniel, de Deus na vida de Daniel e na vida dos seus amigos. Agora, passados 70 anos, era momento de voltar. Tudo aquilo que Deus havia prometido para eles, que depois de 70 anos voltariam, Deus agora estava cumprindo. É interessante, irmãos, as coisas que Deus faz na nossa vida. Lembra que em 2010 Deus falou: vou te tirar desse lugar, levantarei teus pés desta terra e te levarei para uma terra distante, muito distante aqui deste lugar. Genício em casa sonhou com as pessoas daquele lugar, sonhou com o ministério de coreografia numa diferente, dançando e louvando a Deus. Depois que eu cheguei lá em Manaus, que eu parei na igreja onde nós ficamos depositados, ela viu o ministério de coreografia idêntico ao sonho que Deus tinha dado para ela. Até a roupa era igual. Nosso Deus é um Deus que nos garante, independente do que aconteça. Foi tempo para ir e foi tempo para voltar. E cada vez que eu orava, eu pedia a Deus para voltar. Sabe o que Deus falava? Ainda não é tempo. Estou amassando o barro. E eu olhava e Deus usava pregadores. Eu olhava lá, já estava lá 3 anos, orando para voltar e Deus falando: ainda não é o tempo. Isso já é outro pregador. Estou amassando o barro. Não adianta, irmãos, gritar. É Deus que dá o tempo. No tempo certo esse negócio vai passar. Não adianta querer se apressar, não adianta querer ficar angustiado. O tempo não é meu, não é teu, o tempo é de Deus. O tempo é dele. Enquanto o tempo não chega, adora. Enquanto o tempo não chega, glorifica. Enquanto o tempo não chega, prega. Enquanto o tempo não chega, fica firme e se revista das armaduras de Deus. Enquanto não chega o tempo, vai adorando, vai exaltando, vai glorificando o nome do Senhor todos os dias, porque há de chegar o tempo em que a promessa se cumprirá. Não, você não entendeu. Há de chegar o tempo onde a promessa se cumprirá na nossa vida. Os primeiros deportados que voltam agora para Jerusalém, primeira comitiva vem Sesbazar. Ele faz o alicerce do templo. Eles voltam e queriam construir novamente o segundo templo, que foi destruído. Depois vem Zorobabel, descendente direto de Davi. Vem como sumo sacerdote. Depois de mais 80 anos vem Esdra, e ele é conhecido pelos teólogos como Esdra ou reformador. O que é um reformador, irmãos? É alguém que veio fazer uma reforma. E toda reforma gera bagunça. Você vai fazer uma reforma na sua casa, primeiro tu tem que quebrar, depois tu vai botar massa, depois tu vai lixar e vai sujar a casa toda, para depois você lavar e a casa ficar como? Ficar arrumada. Esdra veio fazer uma reforma. Vem Neemias depois fazer a construção dos muros. E vão trabalhar em conjunto, Deus mandando os seus para poder cuidar da sua obra. Jesus, quando entra no templo, vai dizer que o templo estava cheio de cambistas, pessoas vendendo, pessoas fazendo templo de comércio. Jesus vai fazer o que naquele templo? Uma reforma. Expulsa cambista, expulsa todo mundo. Depois que ele expulsa, vai entrando as crianças roubando. Vem os coxos, vem os necessitados, e ele começa a curar. Quando Deus quer fazer a reforma, irmãos, da nossa vida, primeiro vai ser gerada uma grande bagunça. Não se assuste.
Porque se Deus já começou a fazer a reforma no teu coração, Ele vai jogar para fora a cambista, Ele vai jogar para fora aquilo que está demais, Ele vai jogar para fora aquilo que está atrapalhando a adoração, a glorificação do nome dEle, vai limpar e vai fazer novo. Mas isso é um processo dolorido, irmãos. Cadê o vaso? O vaso está lá atrás. O vaso não berra, o vaso não grita. Mas quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, nós começamos a pular, nós começamos a saltar, porque cantamos para Deus que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Mas quando Ele começa a fazer a boa obra, quando Deus começa a nos desconfigurar, manda amar quem te persegue, manda perdoar quem te magoa, manda abraçar quem não vai com a tua cara, aí que o negócio fica estreito, irmão. Aí o negócio muda totalmente de figura. Ah, pastor, não estou sentindo. Não vai sentir nunca, porque dói. Não é para sentir, é para fazer. Não é para sentir, é para viver. Não é para sentir, é para mudar, porque está escrito. E isso é bíblico. Vem Esdras fazendo uma grande reforma. Começa agora a construção do templo. Interessante, irmãos. Na construção do templo, quando eles acabam de construir, estão fazendo o templo ali, estão construindo o templo, os idosos começam a chorar. A juventude começa a glorificar. Porque os jovens cresceram na Babilônia, ouviram falar de um Deus tremendo, de um Deus que fez o mar se abrir, de um Deus que fez o Jordão parar, de um Deus que fez as muralhas caírem, mas eles nunca tinham visto milagres, só ouviram falar. Os anciões não. Os anciões choravam porque o templo agora não parecia com o templo de Salomão, porque a glória agora do segundo templo não era semelhante à glória do primeiro templo, e viviam um saudosismo, estavam vivendo das saudades do passado. E então os dois gritos começaram a se misturar. Um povo glorificava, a juventude estava em Jerusalém, a juventude estava vendo o templo sendo construído, mas os anciões estavam vendo que o templo era muito inferior àquilo ao qual Deus tinha feito no passado. E às vezes nós vivemos justamente esse momento, com a juventude que está sentindo Deus adorando, e os mais velhos pensando de quando Deus curava, de quando o aleijado andava, de quando o cego via. Parece que estamos vivendo as mesmas coisas hoje no nosso meio. A juventude adorando, glorificando, louvando, sentindo Deus, e a gente pensando, olha, Deus não age mais com magia, a culpa é nossa, estamos vivendo hoje um saudosismo. A mesma coisa parece que tem se repetido hoje. Mas aí a obra para. Entre os samaritanos, começam a impedir a obra. Eles param justamente ali a obra no templo. Depois vem o rei Dário, ou Dario, um novo governante, e a obra agora continua. Mas agora tem um outro problema, povo de Deus: as prioridades. Eles diziam que ainda não era tempo de edificar o templo. Não era tempo. Nossas prioridades às vezes nos impedem de adorar a Deus. Eles falavam que não era tempo ainda. O templo tinha que continuar, mas não era tempo. Estava cuidando da própria vida. Eu vou cuidar da minha vida. Para que eu vou adorar? Para que eu vou fazer isso afinal de contas? Igreja não leva nada. Prioridades. Quais eram as prioridades dele? Aí Deus de repente levanta o profeta Zacarias e o profeta Ageu. Ageu capítulo 2, versículo 9. Deus vai falar para eles que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus sempre levanta alguém para nos incentivar. Deus sempre levanta, derrama a voz profética sobre nós para que possamos continuar na nossa caminhada. Pastor, estou falando isso tudo para quê? Para você entender quem é Esdras nisso tudo. Esdras é um escriba que está na Babilônia. É alguém que não nasceu em Jerusalém. É alguém que não tinha pisado em Jerusalém. Para você entender quem era Esdras. Mas vai dizer lá em Esdras capítulo 7, versículo 10, que ele propôs no seu coração ensinar a palavra, os mandamentos de Deus e fazer cumprir. Aí que está o problema. Se ensinar já é difícil, irmãos. Imagina fazer cumprir. A gente vai ensinar e tem dificuldades tremendas. Eu não aceito, eu não quero, e reclama, e fala. Se ensinar é difícil, Esdras, ele propôs no coração ensinar os mandamentos, ensinar as leis de Deus, e além de tudo, você pode ler lá em Esdras 7, versículo 10, além de ensinar, fazer cumprir. Agora, o que Esdras tinha a ver com isso, irmãos? Ele estava lá na Babilônia, mas ele era escriba, ele aprendeu a lei de Moisés, desde estava bem, quando ele sente no coração de voltar para Jerusalém, para poder ensinar a palavra do Senhor. Agora o rei Artaxerxes, que era agora o governante, ele vai e dá sim, dá condição de Esdras voltar. Ele não quer nada do rei, ele vai orar.
ele jejua, ele fica com vergonha de colocar alguém que estivesse fora da sua fé na questão. E hoje, como nós colocamos pessoas fora da nossa fé em questões que são nossas, como nós pegamos, tudo é justiça, tudo dá problema, não oramos mais, não intercedemos mais, não conversamos mais para chegarmos num ponto, como colocamos pessoas de fora da nossa fé dentro das nossas causas. Ele já tem vergonha de pedir ajuda, ele tem vergonha de pedir escola. O que ele vai fazer? Ele jejua, ele ora, ele vai pedir a Deus proteção, ele volta com uma comitiva ali justamente para Jerusalém. Quando ele volta no intuito de ensinar, no intuito de mostrar, ele já recebe uma má notícia. É interessante que a notícia ruim chega rápido, diácono Josinaldo. Ele mal botou o pé, já viu alguém falando que todo mundo já tinha adulterado, tinham largado a fé, tinham transgredido a lei de Deus, tinham se casado com mulheres estrangeiras, casado com os deuses daquelas mulheres, casado com os costumes daquelas mulheres. O povo que estava lá não estava mais adorando a Deus. O povo que estava lá estava corrompido, tinha mão de povo de Deus, parecia altar de Deus, mas não era mais. Já estavam totalmente corrompidos com outros povos. E agora Esdras chega da Babilônia, faz uma viagem onde Deus tem que guardá-lo. E quando ele chega justamente em Jerusalém, ele encontra o povo daquela maneira. Eu agora aprendo com Esdras o primeiro fundamento para o intercessor. A revelação de Deus para nossas vidas. Versículo 6. Esdras chega em Jerusalém. E agora eu te pergunto, o que Esdras tinha a ver com a transgressão daquele povo? Aonde que Esdras tinha pecado? No que Esdras tinha errado? Ele tinha acabado de chegar em Jerusalém. Ele não estava com outras mulheres, ele não tinha adulterado, ele não trocou o Deus dele por outros deuses, mas olha o que ele vai fazer no versículo 6. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai dizer assim, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Ele chega em Jerusalém sem culpa nenhuma naquele pecado. Ele raspa a sua barba, raspa a sua cabeça em sinal de grande humilhação, sinal de muita humilhação. Ele rasga as suas vestes. Hoje não dá para tu rasgar as vestes, irmãos, mas dá para rasgar o coração diante daquele que é digno de todo louvor e adoração. Ele rasga as vestes e ele desce e ele começa a falar com Deus. Senhor, estou confuso e envergonhado porque as nossas iniquidades. Olha o que o intercessor faz. O primeiro fundamento do intercessor, o problema passa a ser dele. Ele entra na brecha e ele assume o problema. Ele acabou de chegar. Não é o louvor que é ruim, é o nosso louvor. Não é a nossa juventude que é ruim, é a nossa juventude que é intercessor. Não vai falar em terceira pessoa, ele usa a primeira. Intercessor entra na brecha, intercessor desce, intercessor assume a responsabilidade. É aí que está a questão, irmãos. Primeiro fundamento do intercessor. Aprendo com ele. Ele chega em Jerusalém, coisa linda. O que ele tinha feito? Nada. Senhor, estou confuso. Ele sente vergonha pelo povo. O intercessor já começa a sentir a carga. Ele sente vergonha. É por isso que ninguém quer ser intercessor hoje. Por isso que ninguém quer orar. Pastor, não vou entrar nessa brecha não. Eu já estou complicado, eu estou com dor de cabeça. Minha vida está difícil. Deixa o diabo quieto, senão o negócio vai ficar estreito para mim. É a concepção de hoje, irmãos. Fala para o irmão que está do seu lado. Deus te deu um espírito de ousadia. Fala para ele. Deus derramou sobre a igreja uma unção de fortaleza. A unção de fortaleza. Tu pode até jogar bomba na fortaleza. Vai rolar pedra, mas a fortaleza vai ficar lá de pé. É a unção que está sobre nós. Uma unção de fortaleza. Quando ele chega naquele lugar, ele assume a responsabilidade. Fala para o irmão, assuma a responsabilidade. Fala para ele. A família é tua, o marido é teu, o filho é teu. Pastor, quanto mais eu oro, mais difícil a coisa fica. Ora mais, desça mais, entra na brecha. O problema é nosso, irmãos. O problema é nosso. É nosso. Primeiro fundamento do intercessor, ele assume. Ele para de falar e assume. Se é para interceder, ou tu intercede ou você sai. Olha, a filha daquele irmão está dando problema. Não, agora ela é nossa filha.
Na área da intercessão, a responsabilidade não é só do pai, é nossa. É nossa de cuidar também, é nossa de orar também. E o problema hoje é que somos muito individualistas. Queremos pegar o que é ruim e jogar só para o irmão. Nós não temos nada de ruim. Ele já começa assumindo essa responsabilidade. Já viu o marido que bota a culpa na esposa pela criação do filho? A esposa que bota a culpa no marido, quando na verdade a responsabilidade também é dela. Ele já mal acabou de chegar naquele lugar. E ele já assume toda a responsabilidade pela dificuldade. Esdras capítulo 10, versículo 1 vai dizer assim, ó: orando, Esdras assim, fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus. Olha só o segundo fundamento. Ele está orando, ele está chorando, e ele está prostrado diante do Senhor. Essa capa aqui, irmãos, às vezes atrapalha adorar a Deus. O cargo às vezes atrapalha adorar a Deus. Tem que rasgar as vestes para adorar a Deus. Tem que tirar o cargo, botar de lado e falar: eu sou adorador e vou descer, porque meu Deus é maior do que eu. Às vezes o nosso cargo, a posição que nós ocupamos, nos impede de adorar a Deus. Mas ele é escriba e sacerdote, e ele é o primeiro a descer. Quando ele chega em Jerusalém, ele já chega se humilhando, já chega abrindo as vestes, já chega rasgando o coração diante de Deus e assumindo a responsabilidade de tudo o que estava acontecendo. É intercessor. Primeiro fundamento é assumir responsabilidade. Segundo fundamento, tem que ser quebrantado diante do Senhor. Ele estava chorando, ele estava orando, e ele estava prostrado diante do Senhor. Lembra até lá, quando Salomão, ele vai fazer o que? Ele vai consagrar o templo. Deus vai pedir a mesma coisa. E o povo se chama pelo meu nome o quê? Se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. É o que ele estava fazendo em praça pública. Ele esquece a posição. Ele esquece quem ele era. Irmão, quem está buscando em Deus tem que esquecer o orgulho. Quem está buscando em Deus tem que deixar o orgulho de lado. Tem gente que precisa, mas é orgulhoso. Tem gente que precisa, mas não pede ajuda. Tem gente que precisa, mas não desce. Tem gente que precisa, mas não rasga as vestes. Tem gente que precisa, mas não rapa a barba. Tem gente que precisa, mas não raspa a cabeça em sinal de humilhação. Não pede ajuda. Precisa, mas não busca. Precisa, mas não clama. Precisa, mas não abre a boca. Precisa, mas não ora. Dificuldade que nós temos, irmãos, em fazer as coisas de Deus. Ele ainda começa a orar, porque a situação era difícil. Muito vai chegar no lugar e vai pedir para alguém largar a esposa. Vai pedir para alguém largar o marido porque ele é de outra, está servindo a outro Deus. O que ele já faria? Pregar já não dá, falar já não dava, o povo já estava corrompido. Ele começa a adorar a Deus, ele desce e começa a se humilhar. Ei, intercessor, tem momentos na nossa vida que não adianta mais conversar, não adianta mais você falar. Você já falou, você já conversou, já não tem mais conversa. Agora é dobrar o teu joelho, agora é rasgar o coração, agora é botar o joelho no chão e a face no pó e clamar a Deus para que Deus entre com providência na nossa vida. Não tem mais o que fazer, só dá para adorar, só dá para clamar, só dá para louvar. Já foi conversado, ele não tinha mais o que fazer. E aí acontece o sobrenatural de Deus, irmãos. Quando alguém entra na brecha, quando alguém começa a orar, quando alguém entende qual o fundamento de ser um intercessor, que é assumir a responsabilidade. Vai dizer lá no versículo 2, então, no versículo 2, ele estava prostrado, vai dizer que ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, porque o povo chorava com grande choro. Ele pregou para alguém? Ele deu panfleto? Ele entregou banner para alguém? Ele falou para alguém se arrepender? O que ele faz? Ele desce. O que ele faz? Ele ora. O que ele faz? Ele assume a responsabilidade. Quem moveu os corações? Quem moveu os corações? O povo. Por que o povo chorava? Porque viu o sacerdote lá embaixo. Por que o povo chorava? Porque viu a liderança descer. Por que o povo estava chorando? Porque viu Deus na vida de Esdras. Deus começa a mover o coração. E aquele povo que estava com o coração duro agora começa a chorar. Aquele povo que estava corrompido chorava um grande choro. Sabe o que é um grande choro? É um choro de arrependimento. É um choro de alguém que quer mudar.
É um choro de alguém que sabe que ainda há esperança para ele. Esse era o choro daquele povo. Sabe, liderança que aqui está presente? Tem momentos que nós temos que descer mesmo. Temos que orar, temos que pedir e deixar que Deus fale aos corações. Deixar que Deus fale ao coração dos jovens. Deixar que Deus fale ao coração dos homens, das mulheres, da terceira idade, das nossas crianças. É Deus quem vai falar. É Deus quem vai fazer o milagre acontecer. Veio uma multidão com grande choro, mas a causa ainda estava perdida, irmãos. Para o homem não tinha mais solução. Para o homem aquilo ali não tinha mais jeito. Aí se levanta um homem lá no versículo 4, versículo 2. Então respondeu Secanias. Diga comigo, Secanias. Fala alto, Secanias. Olha o papel desse homem. Esse homem se levanta no meio daquilo tudo, no meio de um povo todo caído, o sacerdote orando, o sacerdote envergonhado diante de Deus, mas clamando a Deus. Secanias se levanta e fala para Esdras que no tocante, sim, em outras palavras, ainda há esperança. Esdras, esse negócio te pertence, mas nós seremos contigo. Fala que eu não estou. Esse negócio te pertence, mas nós seremos contigo. Agora o povo entra na brecha com Esdras. Esdras entra na brecha do povo. Secanias agora entra na brecha, ele fala por todo mundo, irmãos. Esse negócio te pertence, pastor Claudinho, mas nós seremos contigo. Esse negócio te pertence, evangelista, mas nós seremos contigo. Esse negócio te pertence, missionário da lei, mas nós seremos contigo. Esse negócio te pertence, Carlos Henrique, mas nós seremos contigo. Esse negócio te pertence, Diácono Josinal, da intercessão. É coisa tua, te pertence. Eu fiz o teu, tu tem que orar. Mas nós, como igreja, seremos contigo. Bom, isso é fundamento de intercessor. É entrar na guerra de outra pessoa. Entrar na brecha de outra pessoa. Quer ver o maior exemplo de intercessor do mundo? Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro maior do que Ele, irmão. Ele vai da cruz no nosso lugar. Ele entra na brecha, não deixa que eu morro. Deus podia mandar um principado, um dos maiores arcanjos para morrer. Seria uma honra, mas não mandou ninguém. Mandou o seu próprio filho para morrer no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O que está faltando no nosso meio são os Esdras, mas está faltando os Secanias também, irmãos. Que coisa maravilhosa alguém se levantar do meio da igreja e falar: olha, pastor, esse negócio te pertence, é guerra, é batalha, mas nós seremos contigo, pastor, nessa batalha. Mas não, o que mais se levanta é gente para criticar, o que mais se levanta é gente para falar mal, o que mais se levanta é gente insatisfeita no nosso meio. Mas Secanias não tem. Quem é de oração tem visão. Quem é de oração sabe onde tem que entrar. Quem é intercessor, quem tem visão de Deus para oração entende. Nós estamos falando aqui, irmãos. Assim como para te criticar tem um montão, mas para te dar a mão para melhorar, para te ensinar, não tem quase ninguém. Você percebeu que quase não tem borboleta mais? Quanto tempo que não vê uma borboleta? Ei, pastor, o senhor está ficando maluco. Não estou não. Quanto tempo que não vê uma borboleta? Fala para mim. Porque estão matando, sabe o quê? As lagartas. Sem lagarta, tem borboleta não. E o processo é longo. A lagarta vai para o caçudo, ninguém quer mais preparar ninguém. Não quer. Nós queremos as coisas prontas. Ninguém quer ter trabalho em discipular ninguém. Ninguém quer ter trabalho em orar por ninguém. Ninguém quer ter trabalho em pegar um jovem assim como eu também vim da mesma maneira, ensinar ele os caminhos do Senhor. Ninguém quer ter trabalho, porque dá trabalho. Ele não entende, vai brigar contigo, tu está orando pelo bem, ele não está entendendo ainda, mas vai entender que é Deus te usando para moldar o seu caráter, é Deus te usando para o melhor para a vida dele. Porque às vezes eles estão confusos, é fase de confusão. É fase disso, e é difícil. Mas se ninguém parar, se ninguém entrar na brecha, não vai ter discípulos. Daqui a pouco vai acabar. Nós queremos um louvor maravilhoso, irmãos, onde faça a igreja subir e o céu descer.
Mas ninguém quer instruir o ministério de louvor. Ninguém quer liderar. Ninguém quer assumir. É guerra. Ah, pastor, música é guerra. Ah, pastor, música é luta. Não tem. O intercessor entra na brecha. O intercessor briga. Ele já foi e desceu e assumiu a responsabilidade. Quantos hoje oram falando, pastor? Senhor, a nossa juventude, nossos erros. Quem entra? Quem assume isso hoje, irmãos? Como intercessor? Aqui na igreja só tem gente assim. Aqui na igreja é só graça. Aqui na igreja só tem gente carnuda, pastor. Mas quem assume assim, pastor? Senhor, os nossos pecados subiram até os céus. Perdoa as nossas transgressões. Perdoa se somos carnudos. Somos, porque pertencemos ao mesmo corpo. Quem assume essa responsabilidade diante de Deus? Fundamento para o intercessor. Me defende e ataque. Cristão, escuta, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.